Leandro, e como é que vocês veem as estratégias de crescimento para a Cotton Baby? Vocês fazem um plano? Como é que vocês fazem isso? Pô, quero crescer, porque a gente sabe que quando eu quero crescer, não importa se é um negócio já maior, consolidado, grande, como a Cotton Baby, ou às vezes é um negócio que você está começando que é pequeno. Sim. Tem uma pessoa, quero virar duas, né? Já vou dobrar de tamanho, concorda comigo? Sim. Como é que vocês fazem as estratégias de crescimento? Vocês têm um plano? Como é que você faz isso? Isso é uma coisa que quem nos acompanha gosta muito de entender, né? Como é que cada empreendedor, cada empresário faz? Sim. A estratégia de crescimento na nossa empresa, no nosso segmento, sempre foi a ambição de chegar num ponto um pouco mais alto. Então a gente estava aqui faturando 1, a gente queria chegar no 5, a gente montava ali uma estratégia muito caseira, não era um business plan, não era nada sofisticado. E a gente trabalhava afinco para que isso acontecesse. Muita energia, muita raça, e ia transformando cada dia ali num pedacinho daquele sonho grande e tal. 2017 para cá, a gente passou por um processo de profissionalização dentro da empresa e a gente passou a desenhar os próximos passos. Por quê? Com a profissionalização e outros profissionais chegando, que deixou de ser somente uma gestão familiar, a gente começou a ter a necessidade de dizer para quem vinha trabalhar com a gente onde é que a gente queria chegar. Faz parte da entrevista. Essa é a pergunta que ele faz, né? Mas aonde que Vou sair da empresa que eu estou para ir trabalhar contigo, por quê? E aí ele está mirando não no negócio, ele está mirando na carreira dele no primeiro momento. Depois, com a história contada ali na entrevista, ele vai se apaixonando, vai gostando do que está ouvindo. Com um tempo trabalhando lá dentro, ele se torna ali um defensor do próprio projeto. Mas de 2017 para cá, a gente começou a desenhar esse futuro. Fazem uns 3 anos a gente passou a ter, e olha só, a empresa tem 31 anos. 3 anos atrás a gente passou a ter um planejamento estratégico desenhado. Mas o que regiu e trouxe a empresa até agora? Um planejamento orçamentário. Mesmo muito pequenininha a empresa, a gente sempre teve muito claro o que a gente queria que fosse o caixa da empresa, o que a gente queria que tivesse de faturamento, que tivesse de estoque de matéria-prima, produto acabado, o que a gente queria ter de recebíveis. E aí o seu Nelson, com a vivência que ele teve, ele tinha 3, 4, 5 grandes números. Quanto é que eu tenho de faturamento, quanto é que eu tenho no banco, quanto é que eu tenho a receber, quanto é que eu tenho a pagar, quanto é que eu tenho no estoque. E aí ele ia olhando a empresa dele através disso. Opa, sobrou um pouquinho mais de estoque, eu estou com um caixa aqui um pouquinho mais folgado, a conta bancária aqui também eu tenho um caixa livre, vou comprar mais uma máquina. Então as decisões eram muito simples, era em cima do caixa. A empresa passou, tem um planejamento estratégico, mas sendo muito sincero, o caixa continua sendo o rei da nossa empresa. A gente precisa consultar o caixa para ver se esse crescimento, esse desejo de crescer faz sentido. Quando a gente cresce, né, quando a gente tem aqui uma estratégia de aquisições, que esse é um caso nosso também, aí o caixa ele é testado, ele é estressado, né? Então a gente vai e coloca ali o caixa livre para uma movimentação, vai no mercado, capta, né, esse dinheiro, mas aquele caixa que era um caixa livre, agora ele passa a ser um caixa comprometido por causa da aquisição e da expansão, né, um pouco mais forçada. Mas a nossa estratégia de crescimento, ela sempre foi muito simples, né? Vamos ter a segunda indústria? Bora, vamos ter. O que nós temos que fazer para ter a segunda indústria? E mesmo hoje, uma gestão profissional, a gente continua tratando nesse formato. O sonho grande, que nasce da cabeça do dono, do CEO ou do diretor-geral, não importa, ela é vendida para os outros colaboradores. Conforme a gente vai tendo aliados, a gente dá um passo um pouco mais largo, um pouco mais rápido, mas é simples, não tem nada muito sofisticado, não.